AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Professor Trindade. Agora, como vocês estão vendo, um pouquinho mais apresentado, de terno e gravata, porque hoje eu estou recebendo uma pessoa ilustre, uma pessoa que é destaque aqui na cidade de Goiânia e está a caminho do doutorado em Economia. Esta pessoa trabalhou conosco aqui na Alfa, é a professora Quércia. Atualmente, ela é presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia. Professora, muito bem-vinda. Vou te chamar de Quércia daqui para frente para cortar os títulos. Seja muito bem-vinda aqui conosco. É um prazer recebê-la. A gente vai falar de tudo e mais um pouco, inclusive conhecer um pouco da tua jornada. Seja bem-vinda, professora. Ou Quércia. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, retornar a essa casa que me acolheu muito bem por 1 ano e meio. Fui professora aqui do curso de Economia. No último semestre que eu estive aqui, estava como assistente da coordenação no curso de Economia. Então, assim, estou muito feliz, Trindade, pelo convite de vocês. Estamos aí, à disposição. Tá ótimo. Vou começar, Quércia, fazendo um apanhado geral do que eu puxei da tua ficha histórica. Você é mestre em Economia Aplicada pela Federal de Goiás, doutorando em Economia pela UNB, Universidade de Brasília, ex-professor aqui da casa em Ciências Econômicas, já falado, membro do Grupo de Pesquisa Macroeconômica, membro do Grupo de Pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, da UNB, membro do Grupo de Trabalho Mulheres Economistas do Estado de Goiás, conselheira da Fundação de Desenvolvimento de Tecnópolis, foi vice-presidente do Corecon no ano passado, atualmente é presidente do Corecon, 18ª Região, Goiás, e atua com consultoria financeira estratégica para empresas. E você arruma tempo para estudar quando? Uai, eu vejo que tudo é uma questão de planejamento. Então, dá para fazer bastante coisa se for, de fato, bem planejado aí. Então tá bom. Você nasceu onde, Quércia? Que isso meus universitários não conseguiram resgatar. Então, eu sou de Goiás. Eu sou do interior de Goiás, eu sou de Silvânia, fica bem próximo daqui de Goiânia, mais ou menos uns 90 quilômetros daqui. Aqui do lado. Bem pertinho. Eu nasci lá, fiquei um tempo enquanto criança e depois eu me mudei para o Tocantins. Então, hoje, atualmente, os meus pais, eles moram no Tocantins. Tocantins divisa ou pro Tocantins Santarém? Tocantins, lá próximo de Palmas. Então, mais lá pro meio. Centro. Isso, lá mais pro centro. E aí depois... Levou o sol com você, né? Porque o calorzinho lá é bom. Nossa, lá de fato é bastante quente, viu? Muito. Mas depois eu retornei, fui para Silvânia e voltei para Goiânia para fazer a graduação. E por aqui eu fiquei em Goiânia, já tem 12 anos que eu moro aqui. A pergunta que não quer calar, o que te levou para a economia? Então... Você queria ser uma Zélia Cardoso? Pois é engraçado que a história com a economia não era um curso que eu sonhava, né? Então, na época, quando eu estava na escola, ensino médio, eu fui estagiária da Caixa Econômica. Os economistas vão bater em mim, mas tem alguém que sonha com economia? Tem. Eu sei que tem muito economista que vai bater em mim, mas sonhar com a economia... Eu não posso falar nada, porque eu fiz física e ninguém sonha com física, isso eu te garanto. Então, na época, eu era estagiária da Caixa e fui fazer o vestibular. Na verdade, eu era encantada com química, porque eu tinha um professor de química fantástico. Então, você era encantada com o professor? Não, com a disciplina. A didática dele era muito legal. Bom. E aí eu fui fazer, os meus pais tinham falado assim, olha, Quércia, a gente não tem condição de pagar uma faculdade para você. Então, se você não passar na federal, não vai ter como você estudar. Você vai ter que esperar a sua irmã terminar de formar para que a gente possa te ajudar. Pensei comigo,
não vou esperar mesmo. E aí eu tinha um vestibular da PUC que era social e só tinha química como bacharelado e eu não queria para dar aula. E aí eu falei, não, tinha lá ciência econômica. Eu falei, isso aqui deve ser bacana. E fiz o vestibular para economia, mas sem pesquisar muito sobre profissão. Mas, assim, foi algo que eu me encantei. Então, hoje, para mim, foi a minha melhor escolha, né, do que eu poderia ter feito. Bacana. Você hoje, e já há algum tempo, atua no Corecon. Conta pra gente, para todo mundo que está vendo e nos assistindo e nos ouvindo, que tipo de atividade é desenvolvida pelo Corecon, como é que o pessoal se beneficia entrando em contato do Corecon, o que o Corecon oferece? Bom... Olha, deixa, hein? Faz a propaganda agora. Pode vender todos os produtos, falar tudo que quer. Então, o Conselho de Economia, nós somos uma autarquia federal. Então, o nosso principal objetivo é a fiscalização da profissão. Só que a gente abre um leque maior, oferecendo outras coisas para o economista, né? Nós temos parceria, inclusive temos uma parceria com a Unialfa, onde há desconto para os economistas. E estamos aí para tentar promover dentro da sociedade, né, discernir aí, disseminar, na verdade, a importância do economista, porque o economista ele atua na esfera pública, ele atua na esfera privada, e às vezes a sociedade, de forma geral, tem uma certa dificuldade de entender aonde o economista ele pode estar atuando, né? Então, aproveitando você falando do conselho, mês de agosto é o mês do economista, e aí a gente está com uma programação, né? Todo ano nós temos a entrega da medalha do mérito econômico, que vai acontecer no dia 11, só estamos definindo o local, 11 de agosto. Vamos fazer visitas nas faculdades, inclusive nós vamos vir aqui na Unialfa, conversar com os alunos sobre a profissão, contar um pouco da experiência, da jornada, né, que o economista tem. E vamos promover o segundo fórum de debate sobre economia goiana. E esse ano a gente quer debater sobre desigualdade socioeconômica no estado de Goiás. Nós temos regiões que são muito desenvolvidas, mas tem outras regiões que elas não têm bons indicadores. Então, o que o Estado, por meio de política pública, pode fazer e o que o setor privado também pode fazer? Estava até conversando com um colega. Não existe economia se não tiver Estado e não tiver as entidades. Ambas precisam se comunicar para que a gente possa, de fato, ter o crescimento que a gente espera. Uhum. Falando de economia, falando de crescimento e falando um pouco de Goiás, você já colocou que a realidade do estado de Goiás é quase igual à realidade do país. O país ele tem uma discrepância muito grande entre as regiões, tem estados muito ricos e outros não tão favorecidos. E Goiás tem municípios muito ricos, desenvolvidos, e outros não tão muito favorecidos. Sabendo que a pandemia veio, detonou o terceiro setor, acabou com a atividade de comércio praticamente, as empresas, principalmente os comerciantes, os varejistas, que significam muito na região, pelo menos na região central de Goiânia, né? Se pegar a 44 e toda a região, isso é um setor que movimenta um PIB considerável. Esse pessoal ficou sem trabalhar. Por outro lado, a gente tem no estado atividades de agronegócio, que continuaram florescendo e foram muito bem. Agora, com guerra de Ucrânia, com outras limitações, a gente está vendo que o agro está padecendo, principalmente com o preço de insumos, né, sem contar diesel, que está mais caro, então isso está sendo levado para preço de grãos. Com essa brincadeira toda, pergunta para a economista Quércia, como é que fica a inflação e a Selic daqui para frente? Então... Não vai me falar que vai aumentar a Selic, pelo amor de Deus. Pois é. Esse é um assunto que tem sido muito discutido entre os economistas.
Para começar, existem vertentes dentro da área de economia, mas existe um certo consenso sobre as ações que estão sendo adotadas e o caminho da inflação desse ano. E existem duas coisas também que a gente precisa entender. Existe uma inflação de demanda e existe uma inflação de oferta. Hoje, o que nós vivemos no Brasil é uma inflação de oferta. Não só no Brasil, mas o mundo todo está passando por isso. Porém, estamos tratando, vamos dizer assim, essa doença, né, com um remédio que não é eficiente. Por quê? Quando a gente tem uma inflação de demanda, o que o Estado faz, né? Ele tenta frear a economia. Então, tem muita gente comprando e aí eu vou tentar frear. E como que ele faz isso? Por meio da política monetária, ele vai lá e aumenta a taxa de juros. Porém, quando se trata de uma inflação de oferta, aumentar a taxa de juros não é eficiente, porque o custo, o valor, os preços estão aumentando pelo valor dos insumos e não por um excesso de compra. Então, as pessoas já não estão comprando e os preços não estão abaixando. Aí vai lá e aumenta uma taxa de juros. E essa taxa de juros acaba que deixa o crédito para as empresas mais caros também. Você faz sumir dinheiro do mercado. O crédito desaparece, você não tem dinheiro no mercado, ninguém movimenta nada, você está estagnando a economia. Justamente. Então, apesar do Banco Central toda segunda-feira divulgar o boletim Focus, falando que aí tem uma perspectiva de que a inflação feche em 7 alguma coisa, que já é fora da meta de inflação que se tem, então já vai estourar a meta de inflação esse ano de novo. Só que todo mês que sai o índice de inflação, a gente vê que o acumulado nos 12 meses é diferente. Uhum. Então, semana passada saiu a inflação do mês de junho. Então, o acumulado de 12 meses já está 10%. Então, eu acredito que esse ano nós vamos fechar a inflação em 10%. A meta era 6. Não, a meta é 3. Era 3 e pouquinho, né? 3,45, sendo meio ponto. Aí revisaram para 4. Não, mas eu acho que... Bom, essa parte não sei se teve alguma revisão recente, mas era entre 3% e 4% aí a meta. E aí está previsto uma Selic de 3,25%. Então, eu tenho uma taxa de juro alta e uma inflação alta, que não faz muito sentido. Mas me explica uma coisa, que quando você tem uma Selic alta ou taxas de juros elevadas, o investidor internacional adora vir especular e passear aqui no país. Esse dinheiro injetado, que com o cenário global não está tendo muita opção para colocar, pelo menos o que a gente vê nas manchetes é que o Brasil ainda é atrativo para investimento internacional. O que significa dizer que continua entrando dinheiro no país. Só que é dinheiro de especulação, ele entra e sai. É capital especulativo. Então, não dá nem para poder pensar em investimento fixo aí, por conta que não é um capital que vai ficar por muito tempo aqui. Então, os investidores, eles também vão analisar os outros cenários, né? Os outros países onde eles têm, às vezes, se sentem um pouco mais seguros. Se algum deles, por exemplo, Estados Unidos, aumentar um pouco mais a taxa de juro deles, esse capital, parte desse capital já sai do Brasil. Então, resolve o problema que nós estamos hoje, mais ou menos, e num período muito curto. Nós temos um problema aí que a gente precisa, que vai ser resolvido a médio e longo prazo. Quer dizer, né? Eu estou com febre e estou tomando Melhoral, é isso que está acontecendo. Isso, então você resolve ali instantaneamente, daqui a pouco a febre vai voltar novamente. E aí tem um detalhe, esse ano é ano eleitoral. Então era isso que eu ia te perguntar. Com o ano eleitoral, você vê em algum dos programas não vou falar em nome de candidato, mas vou falar em planos de partidos, né, ou planos de governo. Tem algum plano já estabelecido que trata o assunto de inflação, sustentação econômica, taxa de crescimento, de forma estruturada, ou a gente nem consegue ver isso? Na verdade, todos os candidatos falam a mesma coisa. O que vai definir... Aí tá fácil, hein?
Eles já sabem todos os aspectos que as pessoas parecem que vão analisar e já aborda todos esses assuntos. O problema é que nós temos, vamos dizer assim, dois extremos, né? Dois candidatos muito fortes, onde tem linhas diferentes de combater esses mesmos assuntos. Isso você está falando do candidato à presidência. À presidência, governo federal. Mas a gente sabe que o governo, na verdade, o candidato à presidência ele é relevante, o presidente é uma autoridade do país, a maior autoridade, mas quem manda mesmo é Senado e Câmara, né? É Congresso. E Sim. Como é que está o povo nesse Congresso? Eles entendem alguma coisa de economia, no final das contas? Eita, que assunto! Que assunto polêmico. Não, o STF não vem para cima da gente, não. Pode ficar tranquilo. Não estamos falando deles. Pois é, mas aí também importa muito a equipe econômica que vai estar, né? A gente sabe do peso que tem o Senado e a Câmara, mas a equipe econômica, ela também tem um peso aí dentro dessa conjuntura toda. Até porque as ações que estão sendo tomadas, eu falo aí, por exemplo, de combate à inflação, desses controles que precisa se fazer por meio de política fiscal e política monetária, é feito pela equipe econômica, né? Então, é pelo ministro da Fazenda, o ministro da Economia, né, que agora não é mais Ministério da Fazenda, o próprio Banco Central. Então, assim, em relação à economia, eles têm ferramentas, né, que não vamos dizer assim, que não depende tanto de um Congresso, que não depende tanto do Senado. Agora, algumas políticas que eles desejam ser implantadas, aí precisa passar por votação ali, e aí já é um outro assunto mais delicado. Aí é mais delicado, não. É para te colocar em saia justa, mas só um pouquinho. Vamos voltar para um terreno mais tranquilo, mais suave. Você atua também como consultora financeira, é uma das tuas atividades. Que tipo de serviço você presta? O que uma economista oferece para as empresas como consultora? Bom, o primeiro passo, né, dentro do que eu faço é ver a estrutura financeira da empresa e organizacional, porque tudo está muito interligado. Capital circulante, fluxo de caixa, isso. Você vai olhar indicadores tradicionais. Isso, e a estrutura da empresa, como é que a empresa está? Os departamentos, eles estão de fato separados, organizados, todo mundo sabe a sua função aqui dentro? Não, está tudo bagunçado, a gente precisa organizar. Então a gente começa com orientação a respeito de como que funciona uma empresa, né? A empresa... Você pega o plano de... o plano de contas da empresa e vai bater com o organograma para ver se está refletindo uma coisa na outra. Isso. E aí a gente passa para o financeiro. Aí a primeira coisa que a gente olha, plano de contas. Bom, tem plano de contas? Tem algumas empresas que nem isso tem. Antes disso, tem sistema ou usa uma planilha de Excel? Como é que está fazendo a gestão? Então, a gente passa a organizar. Olha primeiro o aspecto da despesa e depois a gente vai para o aspecto da receita das entradas. Aí a gente olha a condição de pagamento, né? É o quê? As vendas, elas são feitas à vista, no cartão... ou é na notinha, por incrível que pareça, muita gente ainda vende no fiado. No fiado, no bom caderninho. Isso. E então a gente dá essa orientação, faz essa reestruturação dentro da empresa e depois parte para a questão estratégica. E você está falando de empresas de que tamanho em termos de faturamento? Olha, eu tenho diversos segmentos. Eu tenho empresa que fatura aí 130 mil mensal, e tem empresa que fatura 2,5 milhões. Então, porque no estado de Goiás, as empresas elas são bem distribuídas, vamos dizer assim, pequenas, médias, a maioria, a gente tem uma gama muito grande de pequenas empresas, né? Um percentual maior, mas a gente tem grandes empresas também dentro do estado de Goiás. Então, assim, mas o mais bacana que eu vejo da consultoria eu atendo muito interior. Então, alguns interiores que você chega e você fala assim, não tem como rodar esse tanto de dinheiro aqui dentro do município.
Mas é assim, é muito legal, sabe? E aí, depois que nós organizamos toda essa parte financeira, aí é com o gestor. Bom, hoje você está nessa etapa do caminho. Aonde você quer chegar? Você quer ser o quê? Qual que é seu objetivo, né? Porque ninguém abre uma empresa para ficar estagnado. Falar assim, não, já estou faturando aí, sei lá, os meus 2 milhões mensal e para mim eu estou satisfeito, eu quero ficar desse jeito. E é comum, assim. é comum nas tuas consultorias você encontrar que o dinheiro da empresa é o dinheiro do dono e está tudo misturado e ninguém sabe o que é conta de um e o que é conta de outro e vamos fazendo retirada quando dá. Nossa, muito, muito. Mas eu entendo o empresário. Eu sempre separo eles os empresários, de forma geral, em 2 grupos. Aquela pessoa que nasceu, que tem aquilo nele já, vamos dizer assim, um empresário nato, né? Deixa eu pegar uma coquinha gelada. Tem alguma coisa que é cerveja, sem álcool? Mas não, obrigada. Um suco, uma Coca Zero. Na água com gás aqui mesmo. Então tá bom. E temos aquele empresário que a maioria que perdeu renda, precisa se manter, tem família, então ele resolve abrir a sua própria empresa. Então, quando você chega, de fato, as contas pessoais é pago dentro da conta da empresa, não tem uma retirada, ou uns falam assim, não, mas eu não preciso retirar, eu não vou retirar Prolabore, não. Aí eu pergunto, a empresa é sua única fonte de renda? Sim. E como é que você não vai fazer nenhuma retirada? E como é que você declara imposto de renda? Então, é muito comum, mas eu entendo cada empresário. E eu sempre falo, a consultoria, você tem que entender cada realidade. Então, assim, Trindade, uma empresa ela não é igual à outra, porque ela é formada por pessoas, e as pessoas elas são diferentes, elas têm uma história de vida diferente, e tem um porquê que a existência da empresa, que é o que traz dentro do pessoal aí, o pessoal da administração que trabalha muito isso, os elementos estratégicos, missão, visão e valores, que são o DNA da empresa. Então, cada empresa tem o seu DNA. Então, até para a gente definir um planejamento estratégico para essas empresas, a gente precisa entender como surgiu, o que aconteceu ao longo dessa caminhada. E essas empresas, em geral, elas têm uma ideia de como tratar o fluxo de caixa do ponto de vista de programar meus pagamentos para estarem o mais condensados possíveis, concentrados num período, de tal forma que eu possa trabalhar com a aplicação, fazer recuperação de investimento, trabalhar no investimento de maior prazo para poder ter uma rentabilidade maior, ou o pessoal também precisa orientação nesse aspecto de aplicação financeira e planejamento financeiro? Precisam. Eles não têm isso muito claro, não. O primeiro ponto é que quando alguém em Goiás, né, eu percebi isso muito, procura uma consultoria que estão com a corda no pescoço, né? Precisam ajustar ali, não está tendo dinheiro, tem muito financiamento, enfim, então, às vezes falar de investimento, inicialmente, quando você inicia uma consultoria, é muito difícil. Na verdade, você precisa ali tentar identificar melhor o problema, procurar alternativas para resolver. Por um médio prazo, a gente falar sobre investimento. E aí entra dentro daquilo que eu falei sobre as características dos empresários, né? Uhum. O que eu tenho percebido é que muitos, eles são focados, 90%, comercial, eu preciso vender. Então, a parte comercial, a estrutura do comercial, metas, faturamento... Botar dinheiro para dentro. Flui muito bem. E aí, só que aí, como que eles fazem análise financeira? Tem dinheiro na conta. Se tem dinheiro na conta, eu tô bem, né? E aí, às vezes, não olha a parte da despesa, onde está se gastando mais. Às vezes, está se gastando mais com algo que dá para diminuir. E algumas vezes também não olha nem sobre a questão da saúde dessa venda, né? E um outro ponto também que eu tenho percebido é a questão das margens, né? Fazer formação de preço.
como eu formo o meu preço. Então, existe uma deficiência muito grande, porque o que eles fazem? Não, eu comprei o produto por X, coloca aí 100%, ou 150%, ou 40%, enfim, depende de cada segmento, e acaba achando que aquilo ali é quase que o lucro dele. Não é, porque eu ainda tenho que tirar todas as despesas operacional, vou chegar na minha margem de... Não, eu tiro o custo, chego na margem de contribuição e eu ainda tenho que deduzir despesa operacional e despesa não operacional para ter um lucro à empresa. Então, inclusive, essa parte do DRE, do demonstrativo de resultado do exercício, também tem uma fragilidade. E aí, pensar como falar de fluxo de caixa, que às vezes é algo muito mais complexo, até porque tem que ter lançamento futuro para você conseguir enxergar ali. Falar de indicadores de TIR, VPL, ROI, ROIA, IBC, nesses termos mais técnicos, sendo que o básico ali da despesa e receita ainda não é muito claro para alguns empresários. E aí eu não posso generalizar aí que todos são assim. É o nível de maturidade de cada negócio. E você acha que com o passar... As empresas em geral, Goiás é um estado muito novo do ponto de vista econômico, em termos de projeção nacional. É um estado que teve muita atividade, mas agora é que ele começa a se destacar até em função do agro e em função da atividade industrial que está chegando aí a 30% do PIB do estado. Um pouco mais, talvez. Mas um pouquinho menos? Menos. Bom, vai chegar lá. Mas você acha que os mais jovens, eles já trazem um conhecimento adicional? O pessoal está buscando conhecimento? Ou tá tocando o negócio, sempre foi assim, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, esse é um aspecto que eu não consegui ainda fazer uma leitura exata dele. Por quê? O que eu tenho visto, né? E tenho até me questionado, assim, como, né? Nessas empresas que eu atendo, a gente, vira e mexe, precisa contratar pessoas. E nós não encontramos profissionais para ser contratados. E aí, às vezes, ficam falando assim, não tem local para trabalhar. Tem, gente, tem muita empresa precisando de pessoas. Porém, não está conseguindo achar mão de obra qualificada. Aí vem um aspecto, né? Não estão investindo na qualificação. Não acredito. Existem vários programas do próprio governo estadual, federal, para qualificação, e as pessoas não participam, as pessoas não vão. Então, assim... Você acha que está tendo uma falta de vontade de estudar generalizada? Vou falar uma falta de vontade generalizada, não, mas... não sei, falta... A Kércia não está querendo se comprometer, viu, pessoal? Só isso. Ela acabou de falar assim, falou, não fala isso, não fala isso. Talvez... eu não sei, é uma falta de interesse que se tem por parte da população, às vezes, sobre qualificar. Eu sei que estudar, o pessoal que está nos ouvindo, né? Estudar não é fácil, estudar não é simples. Dói. Estudar dói, porque tira você da sua zona de conforto. Estudar é gostoso, você vê um monte de coisa nova, se diverte. Não é queima os neurônios, vara umas madrugadas, toma café. Mas não existe outro caminho a não ser por meio do estudo. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você fez federal aqui em Goiânia? Mestrado, sim. Mestrado, sim. Graduação você fez aonde? Na PUC aqui em Goiânia. Na PUC aqui em Goiânia. Você saiu lá, os 90 quilômetros, veio pra cá. Já estava morando aqui ou estava morando ainda na tua cidade natal? Não. Quando você fez graduação? O primeiro semestre eu ia e voltava. Eu saí de lá às 5 horas da tarde no ônibus que a prefeitura disponibilizava. Vinha assistir a aula à noite, voltava, chegava... 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Isso, chegava meia-noite em casa e trabalhava no supermercado e entrava às 7 horas da manhã. Bacana, quer dizer, essas 2 horas para ir e voltar era o tempo que você dormia.
Vamos se dizer que mais ou menos. Então, aí, o que eu estou querendo saber, na verdade? Da tua graduação, como é que você desenhou a tua carreira? O que você foi fazer primeiro? Você foi ser consultora? Você viu, a atividade acadêmica é bacana, acho que eu vou ser professora. Professora talvez no começo para me dar uma graninha a mais. Como é que foi a tua caminhada? Deixa eu entender um pouquinho. Isso é um ponto muito bacana. Pois é, quando eu fui fazer como foi meu período de graduação? Vamos dizer assim, teve o aspecto, eu saí muito cedo da casa dos meus pais. Eu estava com 14 para 15 anos. Meus pais moram até hoje no Tocantins. E minha mãe foi uma pessoa que sempre gostou muito de estudar. Minha mãe lê 100 livros no ano. Opa! E aí, ela é professora, ela é pedagoga e está terminando a faculdade agora de matemática. Então, minha mãe sempre foi uma pessoa que nos motivou Quantos anos muito. ela tem? Minha mãe tem 51. Nova. E aí, então eu sempre fui motivado pelos estudos por conta da minha mãe. Então, como eu deixei a casa dos meus pais muito cedo, e aí teve um aspecto. A gente veio morar com familiares e teve um desentendimento, e a gente teve, inclusive, que retornar ao Tocantins. E aí eu fiz até uma promessa para Deus, que se eu voltasse para Goiás, se eu pudesse dar, porque a cidade dos meus pais tem 6 mil habitantes. Então, eu não via a possibilidade de crescer. Eu falei, se eu voltar, se Deus você me permitir eu retornar, eu vou me dedicar aos meus estudos e à minha profissão e nunca mais vou deixar de servir o Senhor. E aí a gente voltou. E eu falei, agora eu tenho que cumprir a promessa. Agora, palavra dada. Tem que ser cumprido. Então, eu de fato internalizei isso. Eu trabalhava no supermercado no primeiro período da faculdade, então ia e voltava todos os dias. E já no segundo semestre, eu me mudei para Goiânia, trabalhava numa clínica como recepcionista e a pé, ali perto do Lago das Rosas, até na PUC lá do Universitário, né? Não tinha muito dinheiro, então era uma forma de economizar. Só que eu tinha muito tempo, porque não compensava eu ir em casa, que eu, na época, morava com minha avó na Vila Concórdia, saída para Bonfinópolis. E eu falei, eu preciso suprir esse tempo aqui, né? E aí eu comecei, então, a participar, com um professor lá chamado Carlos Leão, economista também, de pesquisas. Então, eu comecei a desenvolver Era iniciação científica? Iniciação científica. Uma parte foi iniciação científica, outra não foi pesquisa que a gente desenvolveu, porque tinha um centro de pesquisa lá. Fui monitora, e aí eu fui me dedicar, eu vivi o período da faculdade. Eu até, na época que eu dava aula aqui, eu falava para os alunos, gente, a profissão, ela começa dentro da sala de aula. Ela começa com vocês sentados na cadeira, vocês se dedicando, vocês se tornam economistas a partir daqui. Então, viva a graduação da forma que precisa ser vivida. Estude. É só estudar? Não, eu participava lá da atlética, que era parte de esporte. Eu jogava futebol, jogava xadrez. Pensei que você era do campeonato de truco da... Não. Então, eu tinha os meus momentos de lazer também. Tudo é uma questão de equilíbrio. E você, como futebolista, era boa? Uai, eu... Marcava uns golzinhos? Pois é, vamos te dizer assim que sim. Né, eu jogava tanto na linha quanto no gol. Você sabe que o sonho da minha esposa era ser jogadora de futebol, né? Ela jogava futebol do salão e o sonho da vida dela era ser jogadora de futebol. Mas aí ela foi crescendo, isso quando era criança, né? Mas aí ela foi crescendo e aí foi tomando outros rumos, virou arquiteta. E hoje mexe com fazenda. Não tem nada a ver com arquitetura, mas tá lá. Eu gostava, inclusive, de futebol de salão. O jogo, ele é mais rápido, então isso eu gostava muito. Eu tenho 3 medalhas do futebol que nós ganhamos no Interpuc.
segundo lugar e terceiro lugar. E do segundo lugar foi com um gol meu de falta, que a gente passou para o segundo para disputar a final. Ó, já estou mudando o título, hein, pessoal? Estamos aqui com a campeã Quércia e também economista, que, afinal de contas, a economia é o segundo plano da carreira dela. O primeiro é essa aventura esportiva que ela teve. Mas o meu pai, ele ama futebol. Ele fez um campo de futebol na porta de casa. A gente tem um campo lá. E na época, quando ele era mais jovem, ele foi convidado por um time que eu não me recordo, um time profissional, para poder jogar. Então, minha mãe motivava a estudar e meu pai motivava a jogar futebol. A jogar bola. Bom, estuda e tem distração. Mas voltando na tua história. Aí você estava na PUC, começou a se envolver na universidade e aí... Então, aí fez monitoria, começou a dar umas aulinhas particulares. Então, como eu sempre tive essa vocação mais para o ensino, por conta da minha mãe, né? E aí, com o desenvolver da graduação, a participação, eu falei assim, dessas atividades, eu pensei, nossa, eu quero ser doutor em economia. Quantos anos você pensou isso? Eu terminei a graduação com 21. Com 21. Tá ok. E aí, eu peguei e falei assim, não, mas eu quero a área de macroeconomia. E falaram assim para mim, mas você sabe que nós não estamos preparados para discutir macroeconomia aqui em Goiás. Eu falei, amo o desafio, então é para aí que eu vou. E aí, eu fiz a prova da ANPEC, eu terminei a graduação... Não tem muito tempo. O que é ANPEC? Tem muita gente que não sabe o que é ANPEC. Bom, ANPEC, na verdade, ele é não sei exatamente se é uma associação, né? No qual ele é responsável pelas provas de classificação para o mestrado e doutorado em economia. Uhum. Então, o pessoal fala assim, é muito difícil. Eu concordo, porque... até esse aspecto eu nem gosto muito, porque eles vão selecionar alunos para o mestrado e doutorado da mesma prova. Então, existe uma diferença de nível. Quando você sai da graduação para o mestrado é uma coisa, do mestrado para o doutorado é outro salto. Mas não é impossível. Aí eu fiz a prova da ANPEC, passei em 5ª colocada na UFG para o mestrado. Mais uma medalha para a gaveta. Eu não te falei. Eu sou bicampeã em xadrez nos Jogos da PUC. Rapaz, eu aqui já tô, Vamos jogar xadrez um dia. Eu gosto de jogar xadrez. Vamos jogar xadrez. Só que eu preciso trazer meu pai para jogar comigo. Ele que foi o medalhista lá de casa. Eu não fiz nada. Eu só jogo com ele e tomo surra toda hora. Vamos jogar sim. Nós vamos jogar que eu preciso aprender. Voltar a exercitar. Aí, no mestrado, então eu peguei e fui... Mas o que me motivou foi a convivência com os meus professores, né? E aí... Teve alguns professores que me motivaram para a docência. Só um comentário, depois a gente volta. Tem um clube de xadrez aqui em Goiânia? Tem algum? Tem? Tem sim. Vou atrás. Nós vamos... Podemos voltar. Que agora já marquei aqui xadrez com a Quércia. Já está na lista. E quando eu fui aí o que de fato foi o divisor para falar assim, eu quero a docência, eu quero ser professora. Quando eu estava no mestrado, no primeiro dia de aula... Mas isso antes de consultoria, antes de tudo? Antes, a consultoria surgiu depois. Tá bom. No primeiro dia de aula, existe uma rixa entre o UFG e PUC, né? E aí, o pessoal fez um certo comentário lá, que... fulana, que é aluna da PUC, está aqui fazendo mestrado também. Isso os colegas, né, falando... Aí ela deu conta, você vai dar conta também. Aí eu, sério, é assim? Um pequeno bullying, hein? Que funciona? Então, se é assim que funciona, vamos lá. Isso é uma motivação. Pra mim é. Eu vi que você adora entrar numa briga, né? Se me cutucar, eu vou de cabeça. E aí, no mestrado, eu falei assim, eu vou para a área da macroeconomia. Inclusive, a minha dissertação foi falar sobre taxa de desenvolvimento, taxa de câmbio, crescimento
crescimento econômico, né, a influência da taxa de câmbio em relação a isso. E aí, no segundo ano do mestrado, que eu era representante da turma, eu ouvi umas falas... que eu não posso adentrar muito sobre essas falas, que Pessoal, eu pensei presta assim... atenção nas expressões da Quercia, porque ela fala, ela revive, no visual ela revive tudo. É muito bacana estar com ela aqui. Foi feito umas falas, assim, lá, como se o aluno... Assim, o professor fosse, né, muito superior ao aluno. Existe, de fato, uma diferença entre aluno e professor ali por conta da sua caminhada, né? Mas No mínimo, alguns 20 anos de vida tem, normalmente. Mas eu falei assim, teve umas falas que eu não gostei. E aí eu falei assim, eu quero ser professor porque eu quero ser diferente. Eu quero mostrar para o aluno que ele pode sonhar, sim, que o céu não é limite para o sonho dele. Só que ele tem que ter responsabilidade no que ele vai, nas ações que ele vai tomar, né? Então, eu falei, eu quero para ser uma professora que tentar minimizar esse aspecto pesado que se tem. Porque, assim, estudar não é fácil. Então, você já está ali muito preocupado porque você está trilhando uma carreira. Você está em dúvida ainda se de fato é aquilo ou não. Porque o mercado precisa te aceitar depois que você termina a graduação. Então, é um período que ele é muito difícil. E sabendo que você vai passar por um período mais difícil ainda que a aceitação do mercado. Você fez estágio? Não, porque lá não tinha estágio obrigatório. Eu fiz estágio, mas eu fiz estágio no Itaú, fiz estágio na antiga Celg e fiz estágio numa empresa de consultoria para RPPS. E aí eu falei assim, não, eu quero ser professora porque eu quero dar orientação, ter o cuidado com o aluno, né? Acho que esse aspecto do cuidado. E aí volta naquilo que eu falei da promessa que eu fiz para Deus. E aí eu tenho um lema de vida, que é Deus nos colocou no mundo para o outro, que eu sou católica, que é de um santo chamado São João Bosco, que é pai e mestre da juventude. Tô vendo Nossa Senhora aí. Isso. E aí eu falei assim, eu quero de fato poder ajudar o próximo. Eu acho que eu como cristã, né, esse é o meu papel. E aí, já que entrou nesse aspecto, quando eu assumi a presidência do Conselho de Economia, e aí eu falei assim, nossa, ótimo momento para eu exercer de fato o meu lado cristão e do que as pessoas falam. Porque acaba que existe algumas situações ali que você precisa ser humilde, né? Tentar pensar no outro e não na sua promoção de carreira ali dentro da instituição. E saber ouvir as pessoas, né? E eu falei assim, bom, está sendo uma escola de como ser cristão. Colocar em prática tudo que eu escutei na igreja. Tem agora. Muita influência política nos conselhos? Não, existe pessoas, né? Só um cadinho. Na verdade, a gente lida muito com pessoas e cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa vive uma realidade diferente, cada um tem a sua opinião, né? É muito difícil definir, assim, claramente o que é certo e o que é errado, né? Aí você começou a dar aula. Isso. E quando é que você foi se envolver tanto com consultoria quanto com o pessoal do conselho? Porque no conselho você não entrou como vice-presidente, você entrou assessora, fazendo alguns contatos, pontes, etc. Vamos saber como foi. Trindade, assim, eu pensei, quando eu estava terminando a graduação, eu falei assim, eu quero ser uma grande economista. E eu pensei, de que forma? Minha família não tem influência nenhuma. Os meus pais moram no interior, né? Nós não temos contato com ninguém. Nunca tive muito contato com essa área da economia. Por onde eu vou começar, né? Eu pensei, bom, eu já participava de algumas coisas do conselho como aluna.
o Conselho de Economia tem a gincana de economia e eu participei da gincana de economia. Isso é aberto para todos os alunos de economia? Para todos os alunos de economia. Desde o primeiro semestre, independentemente. Sim. Entrou, passou no vestibular, tá apto. Isso, aí tem um período da gincana, né? Tá. E em 2015, é porque assim, eu sou nova, tá? Não tem muita, parece, mas sou nova. Em 2015, eu estava na graduação. E aí, nesse ano, eu participei da gincana de economia como aluna. E aí, a minha dupla, que é de dupla, né? Nós ganhamos e fomos representar o estado de Goiás na gincana nacional em Curitiba. E aí, em 2016, eu tinha me formado. E aí, eu pensei assim, e agora, né? Para onde eu vou? E eu falei, como já tinha um contato com o pessoal ali do conselho, eu falei assim, eu gostaria de ajudar, né? Eu queria ajudar com o Corecon acadêmico, que era o que eu tinha mais contato, era com os estudantes. Falei, vou começar por eles, né? Então, passei a ser responsável pela gincana. E nesse mesmo ano de 2016, a gente tem o prêmio de monografia Leopoldo de Bulhões. E aí, alunos que estão nos assistindo, ouvindo, tá abertas as inscrições para o prêmio de monografia Leopoldo de Bulhões até dia 20. Então, a monografia... Onde é que eles acham a inscrição? Pode entrar no site do conselho ou ligar lá no próprio conselho e falar com a nossa gerente, a Maria Paula, que ela passa todos os formulários que precisa ser preenchido. O primeiro colocado ganha R$2.000, o segundo colocado... Não, desculpa, R$1.500, o segundo colocado R$1.000 e o terceiro colocado R$500. E aí eu participei, mandei minha monografia e fiquei em segundo lugar, minha monografia em 2016. E aí eu falei assim, e eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, nossa gente, gera uma sensação muito boa. E eu falei assim, eu gostaria que os alunos também sentissem a mesma sensação que eu estou sentindo. E aí eu fui para o conselho e fui ajudar, lá é voluntário, todo conselheiro, presidente, é tudo voluntário, a gente não recebe nada por isso. E aí, quando foi no 2017, teve chapa para eleição, e aí eu entrei na chapa para renovação de texto, para ser conselheira, como conselheira suplente. E quando foi... Então, fiquei como conselheira suplente e fazendo essas ações para o Corecon acadêmico, conhecendo mais ali o funcionamento, né? E quando foi em 2019, a gente está em 2022, né? 22. Tá. 2019 teve a renovação do terço. E aí 2 anos de pandemia. Isso. A gente se perde no tempo por conta da pandemia, né? 2019 eu participei da chapa como conselheira efetiva. E aí, então, existiu uma caminhada, Trindade, sabe? O que eu vejo, às vezes, que as pessoas não têm um pouco de paciência de esperar. Tudo é um processo. Nada acontece assim. Então, aí 2020 foi ano passado, fui vice-presidente, e esse ano... 2021, ano passado. A gente está em 2022. 2021 fui vice, e esse ano, presidente. Então, e a consultoria, você começou com o conselho, quase? Não, a consultoria... Porque, assim, em 2017 eu entrei para o mestrado. E no mestrado foi dedicação exclusiva. Eu tinha bolsa e eu decidi viver o momento do mestrado, porque na graduação... Bolsa da onde? CAPES? FAPEG. Isso. Tá. Porque na graduação eu trabalhava e estudava. Todo o período da graduação eu trabalhei e estudei. Então, para os alunos que falam aí, professora, mas eu trabalho... Eu também trabalhava, gente. Então, é só uma questão de se dedicar mesmo. Eu resolvi dedicar ao mestrado, até porque existe um salto muito grande. Você é acostumado com uma rotina de estudo que no mestrado é muito diferente.
é um negócio muito mais profundo. Então, eu fiquei os 2 anos do mestrado com dedicação. E quando estava finalizando, eu falei assim, não, gente, agora eu preciso trabalhar, né? E aí eu entrei em contato com... A bolsa da FAPEG é boa, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar. Aí eu peguei e fui pesquisar na internet, e aí eu vi um escritório na área de consultoria, que o dono dele é um professor lá da PUC, não me deu aula, mas eu tinha contato, assim, conversava com ele, né? E resolvi mandar uma mensagem pelo Messenger do Facebook. Falei, professor Wagner, você não está precisando de alguém para trabalhar? Ué, Kersh, estou precisando, vem aqui para a gente conversar. Quando eu olho na internet, 5 minutos lá de casa, dava para ir a pé. Aí eu falei assim, oh Deus, muito obrigada. As oportunidades vêm para quem vai atrás, para quem merece. Se não... E aí eu tô lá até hoje. Então, aí a consultoria surgiu a partir daí. Então, lá nós somos credenciados ao Sebrae, também prestamos consultoria via Sebrae. Então, isso foi em final de 2018. Começar negócio é uma fonte enorme de informação. Sim. Tanto com os cursos curtos de empreendedorismo, quanto eles dão consultoria, assessoria, eles ajudam demais. Ó, tuas fãs ali, ó, estão acenando para você. Oi, professora, tudo bom? Mas o que eu ia te perguntar agora era saindo um pouquinho, voltando para a macroeconomia e agora num terreno mais internacional. A gente viu esse último mês praticamente, e essas últimas semanas, o dólar encostando no euro, que era fato histórico, porque o euro sempre esteve acima, o dólar sempre esteve abaixo do euro. Isso é final dos tempos? A gente está vendo uma Europa começando a quebrar mesmo ou não? Pois é por conta esse fato ele tem ocorrido por conta da guerra que está acontecendo, né? Tem coisas, Trindade, que é muito imprevisível. Que a economia não explica. Não, porque assim, o cenário, ele é muito dinâmico. Não é que a economia não explica, é porque, vamos dizer assim, a gente não tem uma bolinha de cristal para poder tentar adivinhar. A gente tem projeções, Mas né? eu achei que todo economista tinha a bolinha de cristal com os planos do lado, assim, com as séries históricas e fazendo toda a projeção em cima das séries históricas. Não, a gente faz as projeções em cima das séries históricas, mas existem muitas variáveis que influenciam, né? Então, é mesmo que a gente... Até porque nós não somos umas ciências exatas, né? Somos ciências sociais aplicadas. Então, de repente, tudo pode mudar, né? Então, tudo pode virar de cabeça para baixo aí. A engenharia civil também não é a ciência exata. A gente pega o coeficiente de cálculo e multiplica por 3 e tudo bem. Mas não existe muito... Porque na economia, você não... Existe todo tudo é muito interligado, né? Então, existe... Não, são muitas variáveis que afetam uma realidade única. E Isso. Qualquer flutuação... as amarrações e os efeitos não estão controlados. Mas a gente tenta definir algumas correlações. Eu acho que esse é o papel e o desafio do economista. É olhar esse tabuleiro de xadrez econômico e tentar achar os grandes lances aí para criar melhores oportunidades. Sim. E identificar algumas políticas também, né? Sim. O economista, ele influencia nas políticas públicas? Ele dá sua contribuição, de acordo com o que nós estudamos, sobre as estratégias que são adotadas por meio de estratégias adotadas em outro... Vamos pensar a nível de país, né? Então, utilizada em outros países que a gente tem como referência, faz os testes de acordo com os números que nós temos, né? Que aí entra a parte da econometria, para ver se de fato existe uma correlação, se não, se essa variável influencia ou se não influencia. Aí tem um aspecto
de implantar isso, né? E aí, nesse processo de implantação da política pública, pode surgir outras variáveis, né? E aí existe, claro, as orientações, mas o desenho, né, estratégico aí das políticas públicas, o economista, ele tem uma grande contribuição. E porque é o seguinte, o economista, na sua formação, ele estuda indivíduo. A primeira coisa que nós estudamos é a teoria do consumidor, como os indivíduos eles se comportam. Uhum. Depois nós estudamos as empresas, né? Como as empresas elas se comportam dentro de uma estrutura que ela tem de custos, que ela está ali para maximizar lucro. Então, a gente estuda os dois de forma individual, depois uma junção, uma ligação dos dois, e a gente insere governo. Então, a gente estuda o governo e insere o governo dentro desse processo. E a gente vê como que funciona com o governo. Só que a gente não é uma economia fechada, né? E aí o economista, ele define que corrente ele quer seguir. Se ele vai para um neoliberal, se ele vai ser um pouco mais marxista no aspecto de que o Estado tem que ter uma participação maior. E aí surgem as diferenças de economistas que a gente vê na TV. Se eu vejo 4 economistas falando, cada um fala uma coisa diferente do cenário de inflação. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque somos formadores de opinião, né, o economista. Você, como formadora de opinião, já está bombando no Instagram e já está colocando todo mundo para seguir Corecon, seguir Quércia, ou ainda não? Não, nessa parte de rede social, vou dizer assim, que está um pouco fragilizado. Não sou muito... Como é que você vai chegar a ser ministro do país, já que você quer ser a melhor economista desse país, você precisa de uma rede social. Pessoal da comunicação e pessoal do jornalismo, vão ajudar a Quércia aí. Ela está pedindo apoio da Unialfa para levá-la para o mundo, pessoal. Então, até me perdi agora. A gente estava falando das correntes. Das correntes, pois é. E da confusão que é para o Hellis mortal como eu, que liga a televisão e fica olhando cada canal falando uma coisa. Você passa num canal, a economia vai crescer, tá tudo bem, o cenário é positivo. Para o outro, você já quer mudar de país porque fala que o país vai quebrar, nós seremos a próxima Venezuela, que tá tudo terrível. E aí? E aí? Pra que lado eu vou? Fica em Goiás? Pode ficar em Goiás, que Goiás é bom. Pode ficar em Goiás. Ei, trem-bom. Eu, como goiano, vou defender meu estado. Eu, como goiano adotado, também defendo. De fato, isso acontece e isso eu vejo um ponto negativo. Nós temos, de fato, várias escolas de pensamento econômico, porque... A gente surge lá com os clássicos, depois a gente tem os keynesianos, temos os neoclássicos, temos a linha marxista, e aí quando você vai falar de Keynes, existe os pós-keynesianos, os novos keynesianos. Keynes, por exemplo, ele era ortodoxo, ele não era heterodoxo, mas os pós-keynesianos são heterodoxos. Então, assim, de fato, existe uma forma... existe formas de... Não de ver o problema, que o problema ele é visto de forma igual, tá, Trindade? O problema existe e isso a gente... Vamos dizer assim, existe um certo consenso sobre o problema. A diferença está como resolver. Uhum. E aí, cada linha traz um modo diferente. Aí é muito difícil falar assim, qual que é a certa? Qual que devemos, de fato, escolher? Isso não tem como, isso é uma coisa muito pessoal, porque aí a gente está falando de indivíduos, a gente está falando de pessoas que viveram uma realidade diferente da outra. Ideologia também, estamos falando um pouco de criação, de forma de pensamento. Quércia, nós estamos chegando quase no final desse primeiro bate-papo nosso, porque eu tenho uma lista de perguntas aqui que eu não tive como fazer para você, referente à reforma tributária, reforma fiscal, planejamento tributário de empresas e por aí vai.
Mas o tempo urge e a gente tá meio apertadinho. Quer dizer, eu por mim ficaria aqui umas 3 horas, mas eu sei que a tua agenda é complicada. Antes da gente fechar, quais são os sonhos da Quércia daqui para frente? Olha, Trindade, depende em qual aspecto, porque sonhos a gente tem Um que diversos. você possa contar. Conte Eu tenho. alguns sonhos que você queira contar pra gente. Tenho sonhos profissionais, eu tenho sonhos enquanto pessoa, né? Então, hoje eu me sinto uma pessoa extremamente realizada. Eu acho que eu tenho uma enorme gratidão por Deus nessa minha caminhada, nessa minha jornada, por ter chegado aonde eu estou hoje, com uma idade bastante jovem. É até um aspecto que às vezes eu não falo muito, mas... O fato de você ser jovem só te traz uma vantagem enorme. Primeiro porque você é uma batalhadora, conseguiu as coisas e batalhou pelo sucesso na sua carreira até então, e tenho certeza que vai ter sucesso muito mais ainda, mas isso não fale como, eu sou muito jovem achando que tá falando uma coisa proibida. Muito pelo contrário, é ótimo ver gente jovem ocupando espaço, ocupando destaque e levando o pessoal junto. É o que todo mundo quer ver. Eu acho que você é inspiração para todo mundo. Eu lembro dos meus alunos na graduação falando assim: professor, eu não consigo te chamar de senhora. Porque você é muito próximo da nossa idade. Eu tenho 28 anos. E aí eu falei, não, quem quiser chamar de senhora... É quase a minha idade também. Eu falei, quem quiser chamar de senhora, multiplica chame. por 2 e soma mais alguns anos, é a minha idade. E aí, então assim, eu me sinto muito grata e realizada profissionalmente. Claro que eu não vou ficar estagnada, né? Pretendo aí... quero atuar mais ainda na área da macro, que hoje eu atuo muito no aspecto microeconômico, atendendo as empresas, né? Você sabia que o Grupo José Alves, a gente tem vários trabalhos em relação à parte tributária que a gente faz com o Instituto Democrativo e com a própria Dial, onde a gente elabora projetos de leis, ideias, etc. Quer dizer, esse é um futuro para você vir trabalhar com a gente e para você vir contribuir com ideias, análises, etc. A gente tem vários professores aqui da casa que também nos apoiam e ajudam nessas instituições. Aí eu estou falando de Adial, Democrativa, tem algumas outras que a gente também atua. Então, no aspecto profissional Vou te dar trabalho, Kércia. Uma área que eu desejo ir e atuar de forma mais intensa é a parte da macro, então esse é o meu sonho. E da profissional Ministério da Economia, aí vou eu. Aí vou eu. E na vida pessoal eu desejo me casar, ter os meus filhos, constituir uma família católica, cristã. Ótimo. Então, hoje, esses são os meus 2 grandes sonhos, né? Vamos dizer assim. E eu queria falar, inclusive, para os alunos, né? Que o céu não é o limite para o sonho. Aqui tem todo mundo, tá? Tem aluno, professor funcionário, ex-funcionário. Pessoal, não é só para os alunos, não. Professores também, viu? O céu é o limite. Meus queridos acadêmicos, vamos buscar novas oportunidades. Eu gosto de dizer que o céu não é limite quando você tem sonhos e esses sonhos você vai atrás dele com responsabilidade. Então, assim, é possível realizar o sonho, sim. É possível fazer um planejamento e ir atrás. Só que é um processo, né? Não espere também que, dependendo do qual for o sonho, você vai conseguir realizar em 1 ano, 2 anos. Às vezes não, às vezes precisa de 5 anos, 10 anos, né? Tudo é um trabalho. Sim. Quem ia pensar que eu, físico, trabalhando com TI, viria para a reitoria da instituição?
E agora desenvolvendo e com um plano de trabalho gigantesco para crescer mais ainda a Unialfa. Entramos no EAD agora, estamos começando, engatilhando, mas vamos começar a fazer um trabalho diferenciado. Então, fica aqui o convite para você voltar mais vezes no AlphaCast. Não tive tempo para falar tudo que eu queria falar com você. É muito rapidinho essa 1h e pouco. Mas também, se a gente ficar falando demais, tem que fazer blocos de podcast. Mas agradeço pelo teu tempo, agradeço a tua parceria conosco sempre, apoiando a Unialfa, estando aqui conosco. É um prazer ter podido estar compartilhando a tua experiência e perguntando, né? Bom, eu agradeço, Trindade, o convite de vocês. Eu só saí da Unialfa, da docência, por conta do doutorado. Não, saiu não. A gente deixou você fazer o doutorado, mas ela vai voltar, pessoal. A gente já está trabalhando para isso. Foi uma experiência muito rica. Maria Regina está escutando, ela já está de olho. Ótimo. Foi uma experiência muito rica aqui. Então, é sempre um prazer retornar numa casa que me acolheu muito bem. E isso, de fato, vocês fazem assim com maestria. Então, muito obrigada e eu vou estar sempre à disposição de vocês. Valeu. Pessoal, encerramos mais um AlphaCast. Vou registrar minhas fotinhos, como sempre faço. Todo mundo que passa aqui, porque depois vem para esse mural maravilhoso que a gente vai construindo aqui atrás, das experiências e entrevistados que passaram aqui conosco. E não será diferente. Essa é a Quércia, aqui comigo, professor Trindade, no AlphaCast. Pessoal, até o próximo. Foi bom demais, como dizem por aqui, não é não? Sim, foi. Excelente. Até mais. Até.